Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 20 de janeiro de 2022, são 23 horas e 40 minutos. Lição número 8 da classe de adolescentes, o novo nascimento e a justificação. Agradeço a você que mais uma vez está aqui comigo. Eu deixo aqui na descrição deste vídeo o link do meu Instagram, caso você queira trocar um dedinho de prosa, mas eu também deixo aqui os capítulos desta lição para que, se porventura você tiver alguma dúvida num subtópico específico, você vai direto ao ponto. O novo nascimento e a justificação. Estamos estudando a história da salvação. A mensagem: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos descobrir. Quando um bebê nasce, tudo é novidade. Ele precisa de muitos cuidados, sendo bem alimentado e protegido. Ele irá crescer aprendendo coisas novas todos os dias. Quando nasce uma pessoa, muda muitas expectativas, né? Algumas realidades também. Entretanto, essa nova criança precisa de cuidados. E que tipo de cuidado é esse? O cuidado aqui é no sentido geral, tanto na alimentação, no cuidar para que ele venha dormir no momento certo, amamentar no momento exato, sempre todo aquele cuidado que toda mãe tem. Ou pelo menos a grande massa esmagadora, né? Sabemos que tem algumas mães que só o sangue do cordeiro, mas de um modo que geral, as mães amorosas sempre agem desta forma. É assim também a nossa ideia quando nós nascemos de novo, né? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos como um recém-nascido, nós estamos começando a caminhar. Então precisamos de que as pessoas tenham cuidado conosco, porque fazemos parte agora do melhor grupo de crentes que existe, que é o novo convertido. O novo convertido, ele está no primeiro amor. Então ele é muito afoito, muitas das vezes, não porque está querendo fazer algo errado, mas é porque ele quer fazer algo e quer muito fazer, mas ele não está preparado ainda. Então, somos preparados, somos instruídos na palavra, e é assim que é o início do nosso caminhar com Cristo, né? Como um recém-nascido, nós vamos crescendo e aprendendo coisas novas, né? Tendo em vista, porventura, até mesmo nos dias atuais, descobrimos coisas sobre a palavra que nós nem sonhamos que existia. E como isso é possível? É porque muitas das vezes nós não conectamos um versículo, por exemplo, uma passagem bíblica, por exemplo, com uma outra passagem bíblica, e nós demoramos anos para descobrir que estão conectados. E por isso a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Como eu gosto de dizer, a Bíblia é como um poço. Quanto mais você fura, mais água ela dá. Então assim nós vamos aprendendo a cada dia. Por isso que existe inclusive a escola dominical, né? Então, nós vamos todos os domingos da escola dominical, aprendemos coisas novas, e domingo que vem vamos aprendendo mais coisas novas, e vamos aprendendo, vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hora de aprender o que é o novo nascimento. O milagre do novo nascimento é instantâneo. Ele também é chamado de regeneração. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo que transforma a vida do indivíduo que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. A regeneração acontece quando a pessoa crê na palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Então veja que o novo nascimento ele é instantâneo, assim como uma criança. A criança nasce de repente. Claro que ficou lá 9 meses, né? Pelo menos, ou 7 meses, dependendo também, né? Mas de modo geral a criança nasce de uma vez. Assim também somos nós. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos já no novo nascimento, a regeneração. E é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Por quê?
Porque João, capítulo 16, versículo 8, fala exatamente assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é este? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós só temos esse novo nascimento quando nós somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence que de fato Jesus é o Cristo. E é uma ação sobrenatural, né? Por isso é uma transformação de vida. As pessoas são mudadas, temos aqui alguns exemplos, as pessoas são mudadas muito radicalmente, né? Vê, por exemplo, a questão radical, o Zaqueu e o apóstolo Paulo, né, foram mudados de uma forma assim, muito extraordinária, né? Temos aqui outros casos, né? O Pedro também, que foi transformado de uma forma rápida também, Maria Madalena. Falar em Maria Madalena, é muito interessante mencionar que Maria Madalena não era uma prostituta. Isso é bom deixar muito claro, porque até hoje, lembra que eu falei agora há pouco, que a gente passa os anos e depois nós vamos descobrir que uma coisa não tem a ver com a outra, ou um versículo está conectado com o outro. Isso aqui é um dos casos de Maria Madalena. É ensinado que Maria Madalena era prostituta porque dela saiu 7 demônios, né? 7 demônios, e um desses demônios era a prostituição. A Bíblia em nenhum lugar menciona que Maria Madalena era uma prostituta. Essa Maria que era prostituta provavelmente era Maria, irmã de Lázaro, e não Maria Madalena. Isso aqui é só para você ter aqui uma ideia aqui, mas de uma forma ou de outra, Maria Madalena tinha 7 espíritos e ela foi transformada. Mas, mais uma vez, Maria Madalena não era prostituta. Eu vou deixar na descrição os versículos para que você venha ter uma conexão, né? Para eu te mostrar uma conexão de um versículo com o outro, para que você venha assim ver que de fato Maria Madalena não era prostituta. Então veja que aqui há um novo nascimento. Então nós também, outrora nós fazemos coisas erradas, agora nós não fazemos mais. Por quê? Porque agora estamos no novo nascimento em Cristo Jesus, né? Justificados diante de Deus, entendendo a justificação. A justificação é o ato de declarar justo. É como um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita a Cristo é declarado justo. Ou seja, somos justificados quando nos tornamos aceitos por Deus. É muito interessante que nós venhamos ver esta grande diferença, que aqui o novo nascimento, a regeneração, acontece por obra do Espírito Santo. A justificação é o ato de declarar justo como um processo judicial. Não é que essa pessoa não tenha cometido algum pecado. Não é que essa pessoa seja livre de pecado. É porque agora ela está sendo justificada. Vou te dar um exemplo aqui mais simples. Talvez não tenha nem muito a ver aqui com a lição em si, mas vai te dar uma ideia. Imagine, por exemplo, que você no domingo você não estará na escola dominical. Você chegar para o seu professor, para o líder do seu departamento, ou mesmo para o superintendente, e você diz a ele assim: olha, domingo eu não estarei presente na escola dominical porque eu preciso, sei lá, estarei trabalhando, por exemplo. Sim, você pode trabalhar, isso não tem nenhum problema. Você sendo adolescente, você pode sim trabalhar. Pode e deve. Ou você vai fazer algum outro... Eu vou falar do trabalho porque o trabalho é mais fácil de justificar. Quando chegar no domingo, as pessoas vão dizer: o aluno X, que no caso é você, não está presente, mas aí você vai ser justificado. Não, ele não está presente, mas ele me avisou que não viria porque ele está trabalhando. Veja, você foi justificado. A ideia da justificação é parecida. Nós não somos, nós somos pecadores. Somos pecadores, isso é um fato. Mas a justificação nos justifica diante do Senhor. E como é que nós somos justificados diante do Senhor? Mediante a morte de Cristo.
Para além do perdão, a justificação concretizou-se pelo derramamento do sangue de um inocente. Ela só é obtida exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso, mas se Deus o justificar, ele se tornará justo. Veja que um criminoso perdoado, ele pode continuar criminoso, né? Ele só foi perdoado e vai continuar fazendo o que está fazendo, errado, né? Mas se Deus o justificar, ele está sendo justo, se tornará justo. Nós não somos justos. Aqui uma questão interessante. Ezequiel 14 vai nos falar algo interessante. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Veja que são os 3 únicos nomes na Bíblia que são mencionados que por sua própria justiça se salvariam. Também Ezequiel 14 e 20 também confirma este negócio. Então veja que a justificação ela é além do perdão. Não é somente, foi justificado, mas agora é só isso. Não. Há algo além. É uma transformação, é algo que vai continuamente, né? Vai se concretizando pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Então, uma vez que o sangue do Cordeiro foi derramado, nós somos justificados. Colossenses capítulo 3 vai nos falar algo interessante também, que vai nos dar um norte, né? Vai nos dar uma direção para que nós venhamos compreender um pouco melhor o que diz as Escrituras Sagradas acerca dessas coisas. Vemos que o perdão, quem não quer ser perdoado, né? Nossos pecados são perdoados em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não era esta a referência? Eu pensei que fosse falar alguma coisa sobre justificação, mas não fala. Fala de ressuscitados com Cristo. Eu pensei que fosse justificado. Pois bem, mas somos justificados em Cristo. Uma vez que nós somos justificados em Cristo, somos justificados diante do Pai. Novo nascimento versus justificação. Transformação radical de status. Assim, a pessoa que foi salva em Jesus Cristo não só é perdoada e transformada em uma nova criatura, que é a regeneração, mas Deus realiza nela uma mudança espiritual, passando a considerá-la justa, ou seja, ela é aceita por Deus por causa da graça de Jesus. Então veja que aqui Deus realiza uma mudança espiritual. Muitas das vezes as pessoas não compreendem que é essa transformação. Uma pessoa que outrora fazia tantas coisas erradas e agora as pessoas dizem, não, agora está posando de boazinha, né, de pessoa boa, mas eu sei o passado dela. Bom, Deus também sabe o passado dela, mas a Bíblia diz que dos seus pecados não me lembrarei. Por quê? Porque é justificado, porque é perdoado. Então, quando alguém aceita Cristo como Salvador, tem a sua regeneração. Então, Deus faz a transformação espiritual. É claro que dependendo daquilo que as pessoas faziam no passado, vai ter uma consequência desse erro, desse pecado. Vai ter uma consequência aqui na terra. Vai pagar diante da sociedade, a justiça. Mas diante de Deus ele está justificado. Ou seja, ele pode ser até penalizado aqui na terra, mas diante do Senhor ele está livre. Ou seja, ele não irá para a perdição eterna. Agora veja que coisa curiosa. Uma pessoa pode estar aqui na terra preso, encarcerado, porque outrora cometeu algo que precisa ser pago para a justiça diante da sociedade, mas como ele aceitou a Cristo como Salvador, ele continuará ali naquela situação, né, num presídio, né, ali pagando a sua pena, mas ele está livre em Deus, está livre no Senhor. Está livre, é uma nova criatura, ele é regenerado. Veja que coisa extraordinária, né?
Então o Senhor ele faz uma transformação radical no nosso status, né, na nossa vida, ele transforma completamente, tanto a vida financeira, a vida amorosa, tudo é transformado. Agora, há de se valer, né, é bom deixar isso claro, que tudo que nós fazemos existe uma reação, existe uma consequência. Se alguém plantou algo, vai colher, mais cedo ou mais tarde aquilo vai brotar e vai colher, né? Então que nós venhamos a cada dia mais compreender que essa questão daquela pessoa que, eu conheço o passado dela, então Jesus também conhece o passado dela, perdoou o passado dela, perdoou os seus pecados e é uma nova criatura e nós não devemos julgar, muito pelo contrário, nesse caso nós devemos glorificar o nome do Senhor porque mais uma pessoa é salva na pessoa de Cristo. O cancelamento da culpa. No novo nascimento, o Espírito Santo promove uma limpeza regeneradora e restauradora. Ou seja, o Senhor Deus tira toda a sujeira do pecado que estava sobre o homem, renovando-o por dentro. Mas com a justificação, a culpa perante Deus que o pecador carregava deixa de existir, devido ao ato da redenção do Senhor. A culpa diante do Senhor, nós como pecadores arrependidos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa a sua culpa, né, e deixa, alcança misericórdia. Quando nós nos confessamos diante do Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado quando temos comunhão com os outros. João 1,7, né? Então, essa nossa culpa, esse nosso pecado, ele é perdoado. Mas com a justificação, a culpa perante Deus que o pecador carregava deixa de existir. Então, veja que como a justificação tira a culpa perante Deus. A pessoa é justificada no Senhor, justificada em Cristo, portanto, a sua culpa é cancelada. Conclusão. Regeneração e justificação fazem parte do processo do presente do Altíssimo para as pessoas que se arrependem de seus pecados e voltam-se para Jesus Cristo. A salvação é uma completa mudança de vida. É muito interessante que vemos que o presente da graça, da salvação, ela tem a regeneração e vem também a justificação. Nós somos regenerados, ou seja, somos uma nova criatura. E a justificação é uma culpa que nós tínhamos, que agora ela foi tirada de nós. Então veja que nós somos justificados, regenerados em Cristo. Então que nós venhamos compreender e cada dia mais nos arrepender dos nossos pecados, porque sim, nós pecamos hoje, pecamos amanhã, não que nós vivemos uma vida de pecado. Quando eu digo que nós pecamos hoje, pecamos amanhã, não é no sentido literal, de hoje e amanhã. Nós pecamos hoje, e quando eu falo aqui nesse quesito que eu falo de pecado, é aquele pecado. As pessoas dizem que não existe pecadinho nem pecadão, mas sim existe. Existe pecadinho e existe pecadão. O que é o pecadinho? O pecadinho é aquilo que a Bíblia diz que é um pecado que não é para a morte, ou seja, a pessoa não vai para a perdição eterna se fazer aquilo. Mas existe o pecadão, né? Que é aquele que leva a pessoa para a perdição eterna. Então nós pecamos esse pecado que não é para a morte. Mas é claro que nós podemos uma vez, podemos não, né? Pode acontecer, não é que nós vamos fazer isso. Algumas pessoas podem, como Tiago 5,17 diz que somos sujeitos às mesmas paixões, então pode ser que por alguma razão nós venhamos também perder o nosso passo e pecar diante do nosso Deus. Então o que nós fazemos? Pedimos perdão a Ele. Se for uma questão de ministério, vai ao ministério, vai ao pastor, fala com ele, conversa com ele, certamente haverá, independente da situação, a disciplina, isso, aquilo e tal. Mas é um processo que precisamos passar. Mas o importante é que nós venhamos ser pecadores arrependidos, né? Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós venhamos continuar
salvos na pessoa de Cristo. Vamos praticar. Resposta número 1. Significa que o pecador é declarado justo pelo próprio Deus. Número 2. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo que transforma a vida do indivíduo que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Número 3. É uma escolha pessoal. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração. O novo nascimento e a justificação. Fomos, assim como Nicodemos, né? Era mestre em Israel e não sabia, não entendia essas coisas, né? Lia a palavra, mas parece que não compreendia muito bem do negócio. Chegou ao ponto de que, como pode uma pessoa vai nascer de novo? É bem complexo, está no João capítulo 3, né? Veja que o Senhor instruindo a Nicodemos, um mestre instruindo outro mestre. Agora é o mestre por excelência, no caso Cristo, ensinando um outro mestre. E você vê que Jesus repreende Nicodemos. Por que Jesus repreende Nicodemos? Porque Nicodemos, sendo mestre, ele não entendia o novo nascimento e a justificação. Ele não compreendia. E é isso também que acontece nos dias atuais. Muitos pastores, líderes, mestres se dizem cristãos, se mostram cristãos, mas na essência mesmo não compreende o novo nascimento e a justificação. Tem sempre aquelas frases prontas, né? Quando uma pessoa se afasta do Senhor, por exemplo, vem logo o super espiritual, né? O super crentão, que diz logo aquela frase célebre: esse aí nunca me enganou. Interessante. Será que ele nunca te enganou, ou ela nunca te enganou como cristão? Será que enganou o Espírito Santo? Será que enganou a Cristo? Por que isso? As pessoas julgam. É claro que existem algumas pessoas que, de modo geral, se faz de cristão. Isso é verdade. Mas há muitas pessoas, muitos cristãos piedosos, sinceros, salvos na pessoa de Cristo, que por razões alheias à nossa vontade acaba se afastando, se enfraquecendo na fé, a apostasia, acontece. Mas nós não devemos dizer que nunca me enganou, essa pessoa nunca foi cristã para mim. Se essa pessoa nunca foi cristã para você, né, para essa pessoa, por que essa pessoa nunca falou para o pastor: essa pessoa não acredita nela não, porque o Senhor me revelou que essa pessoa não é crente, não é convertida. Viu como é uma hipocrisia? E por que eles falam isso? Para demonstrar, querer mostrar que são espirituais. Então querem se mostrar espirituais e para isso julgam as pessoas alheias. Nunca me enganou, essa daí nunca me enganou. Não é isso. Por quê? Porque não conhece a essência do Evangelho, que é o novo nascimento e a justificação. Eles querem somente aparecer que são mestres, que são pastores, que têm visão espiritual. Não, essa daí eu sabia que não ia aguentar muito tempo, que essa pessoa aí, ela é uma pessoa que nunca se converteu na verdade, né? Que nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas não, se você for observar, são pessoas que afastaram do Evangelho, é verdade, estão desviadas da presença do Senhor, mas que quando estavam na presença do Senhor, estavam com seus corações sinceros diante de Deus. Então que nós venhamos ser essas pessoas, não que acusam, mas que nós venhamos ser aqueles que reconhecem o novo nascimento e a justificação, aqueles que compreendem, aqueles que pregam o novo nascimento e a justificação. Que nós venhamos a cada dia mais ser exemplos para ser seguido. Nós precisamos, você mesmo, você adolescente, você é uma pessoa que as pessoas olham para você. Não pense você que você está alheios aos olhos do mundo, porque você não está. O mundo está te observando, onde você estuda, onde você trabalha, como você age com seus pais, com seus avós, com as pessoas por perto, para depois definir se você é um cristão ou não. Então é muito importante que você compreenda que você tem um novo nascimento e a justificação, que você é uma nova criatura, você é justificado na pessoa de Jesus. Então que você continue firme na presença do Senhor, buscando a Deus de todo o seu coração, para que o Senhor te batize com o Espírito Santo, que você tenha os dons espirituais,
que o Senhor te dê discernimento dos Espíritos, que você seja sempre presente na escola dominical, nos cultos de doutrina, nos cultos de adoração, nos cultos do departamento. Talvez você faça parte do grupo de adolescentes. Esteja presente sempre quando você puder, esteja presente. Seja um cristão sincero, piedoso, cristão na essência, sabe? Na essência de realmente ter em Cristo o seu Salvador, né? Que você tenha em Cristo o novo nascimento e a justificação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!